Um dos textos bíblicos que mais sofrem com a má interpretação, né, de muitos intérpretes e pregadores é o texto de 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, que está escrito assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Especialmente esse finalzinho. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse texto tem sido utilizado, muito mal utilizado, especialmente no contexto litúrgico de muitas igrejas, no sentido de que se o Espírito de Deus está presente num culto, então pode todas as coisas, tudo é liberado. Tudo em nome do Espírito, em nome do culto, em nome desta liberdade que o Espírito Santo nos traz, então eu posso fazer durante o culto. E aí você acaba encontrando, a internet infelizmente está cheia de momentos litúrgicos de cultos pentecostais, neopentecostais ou outras manifestações culticas que são extremamente esdrúxulas e estranhas à própria questão daquilo que a Bíblia nos ensina do que deve ser um culto de adoração ao Senhor. Parece muitas vezes um culto até mesmo irracional, contrário do que a Bíblia diz que deve ser o nosso culto de forma racional, tudo em nome desta suposta liberdade que o Espírito nos traz. Então, se o Espírito Santo está presente, vale tudo em nome do Espírito. Mas é isso que o texto bíblico está falando? Aqui nós temos mais um problema grave de interpretação que ignora completamente o contexto anterior daquilo que originalmente Paulo estava falando. Na verdade, se nós observarmos o contexto anterior deste texto, né, que é 2 Coríntios capítulo 3, nos próprios versículos anteriores nós vamos perceber do que Paulo estava tratando. Essa parte deste versículo 17 é a conclusão daquilo que Paulo estava falando a respeito dos judeus que iam nas sinagogas e iam ler as escrituras do Antigo Testamento e não conseguiam perceber a Cristo nas escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, no verso 14, os versículos anteriores, diz assim, Paulo falando acerca dos judeus, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, verso 15, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E aí ele vai falar ainda no verso 18, e todos nós, como com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, observe aí que o que fica claro nesse texto da Escritura, que o apóstolo Paulo ele está se referindo não a uma liberdade cultica em nome do Espírito, mas o fato de que os judeus ali naquele momento, eles não tinham a liberdade de compreender Cristo nas Escrituras, eles não conseguiam, como Paulo deixa bem claro aqui, a sua vista estava como que embotada, eles estavam como que cegos para não perceberem a presença de Cristo nas escrituras do Antigo Testamento. Quando eles liam o Pentateuco, ele se refere aqui, quando eles leem Moisés, ou quando eles liam os Salmos ou os profetas, eles não conseguiam fazer a comparação tão clara e tão óbvia que, claro, é revelado apenas pelo Espírito Santo de Deus, de que Jesus ele é o Cristo, de que todas as escrituras do Antigo Testamento apontam para Jesus, de que todas as escrituras do Antigo Testamento se cumprem, se concretizam, se materializam na pessoa do Senhor Jesus. Eles não conseguiam perceber. Então eles tinham como que um véu no rosto, eles tinham como que um véu na sua face que eles não conseguiam. Então quando eles iam para a sinagoga, eles liam os textos das escrituras e não conseguiam perceber o que era tão óbvio para aquele que possui o Espírito do Senhor. Pois ele diz, é isso que ele diz no verso 16 de 2 Coríntios 3, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. E aquilo que outrora estava tão estranho, tão oculto aos seus olhos, é manifestado diante deles, no sentido de que agora eles conseguem olhar para as escrituras do Antigo Testamento, ler Moisés, entenda, o Pentateuco,
E eles conseguiam perceber Cristo em Gênesis 3,15, eles conseguiam perceber Cristo em Levítico, eles conseguiam perceber Cristo nos Salmos, nos profetas. Eles viam que toda a Escritura apontava para Jesus, para o Senhor Jesus. Né? Então eles conseguiam compreender agora as Escrituras de maneira tão clara, pelo Espírito de Deus. E aí ele diz, no verso 17, o versículo que nós partimos, quando ele diz que onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Liberdade para compreender as Escrituras. Liberdade para entender e perceber de maneira tão clara que toda a Escritura do Antigo Testamento aponta para Jesus e que toda a Escritura, de um modo geral, de Gênesis ao Apocalipse, tem um único assunto, que é a pessoa do Senhor Jesus, aponta para Cristo e cumpre-se nele. Ou seja, o Espírito de Deus é aquele que nos habilita a percebermos tudo isso daí. E esse Espírito é quem nos dá esta liberdade, nos liberta da cegueira espiritual, nos liberta de não compreendermos Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né, de maneira tão clara. É só o Espírito Santo de Deus a quem nos permite compreender que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo. E isto vale tanto para judeus como também para nós que estamos inseridos numa cultura cristianizada, que muitas vezes nem somos cristãos de verdade, mas aquele que é crente de verdade, aquele que é um cristão de verdade, que tem o Espírito de Deus, ele consegue perceber, ele tem essa liberdade, ele é livre. Quando ele olha para o Antigo Testamento, ele percebe Cristo nas páginas do Antigo Testamento. Aliás, Lutero, por exemplo, ele enfatizava muito essa questão, né? De que Cristo é encontrado em todas as páginas do Antigo Testamento. Mas tudo isto só é possível pelo Espírito de Deus, que ilumina os nossos olhos, que destapa nossas visões, tira o véu do nosso rosto e faz-nos compreender em profundidade que a Bíblia, mais do que simplesmente uma literatura de uma produção religiosa, é a palavra de Deus, e o assunto dela é Jesus como Cristo e Salvador de nossas vidas. Então é isso que significa o texto de 2 Coríntios 3,17, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Liberdade para compreender que o assunto da Bíblia é Jesus Cristo, o nosso Salvador.